Oi, gente, muito boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre comunicação externa. Na aula passada, nós falamos sobre algumas ferramentas e sobre a importância da comunicação interna para as organizações e qual o papel de vocês enquanto líderes que serão neste processo de construção de uma comunicação interna eficiente que traga bons resultados organizacionais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de comunicação externa, ou seja, a maneira e como eu, enquanto empresa, me comunico com o meu público externo, tá? Aqui nós estamos falando do contexto da comunicação institucional, que eu falei para vocês lá no composto de comunicação. Quando eu falo em comunicação institucional, eu estou me referindo a um processo de comunicação externa, bem como a um processo de comunicação interna, visto que a comunicação institucional ela está pautada na criação de uma boa imagem perante a comunidade na qual eu estou inserida, perante os meus clientes, fornecedores e todos aqueles que compõem a minha rede de stakeholders, bem como também a forma como eu sou vista pelos meus colaboradores. Então aqui nós vamos falar apenas sobre o processo de comunicação externa, visto que nós já falamos sobre a comunicação interna, que é aquela comunicação voltada para os colaboradores da minha organização. Assim como no caso da comunicação interna, a comunicação externa também desempenha um papel fundamental no processo de planejamento estratégico de uma organização e pode sim ser considerada uma ferramenta extremamente importante na formação de uma imagem sólida desta organização, o que vai contribuir para que essa empresa obtenha bons resultados. Então vamos tentar entender o que é a comunicação externa e de que forma ela funciona, tá? Todas as organizações necessitam ter um bom ambiente interno, que é o que nós falamos na aula anterior. Todavia, não faz sentido a existência de uma empresa sem o seu público externo. Toda e qualquer empresa, ela existe para atender um público externo e por isso ela precisa ter um processo de comunicação eficiente também para com este público. Em última instância, os públicos externos são a razão pela qual se criam as organizações, sejam elas de fins lucrativos ou não. Mesmo as empresas sem fins lucrativos, elas são criadas para atender algum público, que na grande maioria das vezes são públicos que estão externos a esta organização, tá? Então, por isso que é necessário que ela pratique e desenvolva também esta comunicação externa. A comunicação externa é a troca de informações entre uma organização e outras organizações, grupos ou indivíduos, fora da sua estrutura formal. Quando nós falamos em estrutura formal de uma organização, eu estou falando do público interno. E tudo que foge a essa estrutura formal é considerada, então, público externo, ok? O objetivo da comunicação externa é facilitar a cooperação e colaboração com as outras partes interessadas e apresentar uma imagem favorável da organização para a sociedade como um todo. O que então é esse público externo? É um conjunto de indivíduos que são segmentados por interesses. O que é segmentar um público? É dividi-lo, é como você pegar uma pizza e dividir ela em partes menores. Quando nós falamos em segmentar públicos, é exatamente a mesma coisa. É você pegar um público maior e subdividir ele em públicos menores. Então, meu público externo, ele é composto pelos meus fornecedores, pelos meus parceiros, pelos meus clientes, pela sociedade no qual eu estou inserida. Então, quando eu segmento esse público, é quando eu divido ele em partes menores, tá? E para que possam estar ligados ou direta ou indiretamente com a organização. Então, são um conjunto de indivíduos que, segmentados por interesses comuns em relação à sociedade e que possam estar ligados direta ou indiretamente com a minha organização, que é aquilo que eu já falei para vocês,
e volto a repetir, administrativamente falando, nós chamamos de stakeholders, tá? As organizações devem ter clareza de propósito e eficiência na mensagem. A responsabilidade do bom relacionamento com o público externo cabe a todos os colaboradores da empresa. Isso não é responsabilidade apenas do dono, tá? A comunicação externa de uma organização é responsabilidade de todos os colaboradores que compõem aquela empresa. E para que todos os colaboradores entendam que a responsabilidade de comunicação externa daquela organização compreende a todos eles, é importante que, antes de tudo, o meu processo de comunicação interna, que é o que nós falamos na aula passada, seja eficiente. Porque ao ter este processo de comunicação interna eficiente, eu tenho automaticamente colaboradores comprometidos para com a minha organização. E com isso, são colaboradores que vão contribuir para a execução de uma comunicação externa eficiente. Por quê? São meus vendedores que se comunicam com os meus clientes, então eles precisam ter um processo de comunicação claro e objetivo. São os meus compradores que se comunicam com os meus fornecedores, então eles precisam ter um processo de comunicação clara e objetiva. É o meu financeiro que conversa também com os meus fornecedores para negociar reparcelamento de faturas ou para negociar parcelamentos e assim sucessivamente. Então, se nós observarmos, é a minha equipe que se comunica com o meu público externo. Por isso que eu preciso que eles sejam uma equipe comprometida, porque são eles que são responsáveis pela criação e pela solidez da imagem institucional que está sendo criada. E antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma base sólida internamente para que eu consiga ter uma eficiência maior com o meu público externo, tá? Cada segmento de público externo deve ter o tratamento adequado. Assim, a comunidade não poderá ter o mesmo tratamento que o consumidor, por exemplo. Da mesma forma como eu falei para vocês em comunicação interna, aqui na externa não é diferente. É importante que você, enquanto gestor, que você, enquanto líder, tenha a capacidade de saber identificar quem são os teus públicos externos e encontrar ferramentas, encontrar um canal que seja eficiente para a comunicação com cada um destes públicos. Porque a maneira como eu converso com a sociedade na qual eu estou inserida, a mensagem que eu transmito para essa sociedade não pode ser a mesma mensagem que eu transmito para o meu consumidor. Porque são públicos com interesses diferentes, são públicos com características diferentes. E nós já falamos lá anteriormente que para que a comunicação seja eficiente, é importante que ela seja adequada, tanto a mensagem, quanto a linguagem, quanto o canal que eu estou utilizando, tá? Então, antes de qualquer coisa, é importante que você saiba segmentar muito bem qual é o teu público de interesse, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, quem são os seus parceiros, quem são os órgãos competentes que estão diretamente ou indiretamente ligados à tua organização, de que forma, por exemplo, a imprensa pode impactar a tua empresa e assim sucessivamente. Então, observem vocês que para que um processo de comunicação seja eficiente, não é apenas você falar, mas você precisa cuidar para quem você está falando, a forma como você está falando e o que você está querendo que seja transmitido. Então, antes de qualquer coisa, é importante que se faça um estudo interno, que se tenha um planejamento para que essa comunicação seja clara e objetiva, ok? Como que funciona a questão da comunicação externa na relação com a comunidade? O que é a comunidade? O meio no qual nós estamos inseridos. Uma empresa instalada aqui em Altamira, ela tem como comunidade a região aqui de Altamira, o público de Altamira. O Mateus, o Eletro Mateus, que está estacionado,
está instalado lá no Cidade Nova. Ali ao redor do Matheus, todas aquelas pessoas que moram naquela região, é a comunidade, não só aquelas pessoas daquela região, mas Altamira como um todo, é a comunidade na qual a rede Matheus está inserida. Então ela precisa manter um processo de comunicação eficiente para com esta comunidade. Mesmo que eu, Eliane, não seja uma cliente ativa deles, eles precisam buscar manter uma imagem institucional bacana perante a esta comunidade no qual ele está inserido. Porque nos dias atuais não é como funcionava antigamente. A comunidade que eu estou inserida tem um enorme poder sobre os resultados da minha organização. Porque se eu tenho uma pessoa falando mal da minha empresa, isso automaticamente viraliza em uma questão de segundos e pode prejudicar de forma muito significativa a minha organização. Porque hoje em dia nós vivemos em um mundo onde o boom da internet, onde tudo que acontece nas redes sociais e no mundo digital tem uma influência muito grande e é uma informação que ocorre, que acontece de maneira muito rápida. Então, por isso, antigamente as empresas não precisavam se preocupar com isso, porque algo que acontecesse, acontecia de forma isolada. Então, poucas pessoas sabiam. Um exemplo recente disso é aquilo que aconteceu no estacionamento do Carrefour, lá com o cachorrinho e tudo mais. Olha como aquela imagem, aquele vídeo viralizou em questão de segundos, em questão de minutos, em questão de dias. Todo mundo, todo o país já sabia daquilo. Então, a maneira como o Carrefour passou a ser visto perante a sociedade, perante a comunidade no qual ele estava inserido, trouxe impactos muito grandes para a empresa. E se naquele momento o Carrefour não soubesse se posicionar com uma comunicação eficiente, falando de maneira para os vários públicos com o qual ele precisava se comunicar, tentando transmitir uma resposta, dando uma resposta à sociedade com relação àquilo, com certeza eles seriam prejudicados de maneira muito grande, assim como foram durante o período que tudo aquilo aconteceu. Com certeza o Carrefour teve prejuízos financeiros muito grandes. Hoje tudo que aconteceu já caiu meio que no esquecimento, mas durante aquele período aquilo foi muito ruim. Então observem vocês que hoje em dia as empresas precisam se preocupar com coisas que antigamente elas não precisavam. E a comunicação, a maneira como eu converso, a maneira como eu lido com a sociedade, a maneira como eu, enquanto empresa, lido com os problemas da sociedade, tem uma influência muito grande nisso. Então, por isso que a gente precisa entender e precisa ter a consciência muito clara de que tudo isso é importante para a minha empresa. Hoje em dia não é apenas vender. Eu não preciso me preocupar apenas com vender, mas eu preciso me preocupar também com a maneira como eu estou me relacionando com a comunidade na qual eu estou inserida, porque esta comunidade que a minha empresa está inserida tem um enorme poder sobre os resultados da minha organização. Por que a Norte Energia, ao trazer suas operações aqui para Altamira, buscava fazer campanhas dizendo que se preocupava com a nossa região, que estava trazendo benefícios para a nossa região? Quando a Norte Energia disponibiliza ônibus aqui para poder trafegar com as pessoas até o consórcio construtor Belo Monte, para mostrar quais foram os benefícios, as áreas que eles replantaram, os peixinhos que eles soltaram no rio, os benefícios para a educação que eles investiram em escolas e assim sucessivamente, os investimentos que foram feitos na saúde e assim por diante. Por que a Norte Energia se preocupa com isso? Porque eles são bonzinhos? Não, não é porque eles são bonzinhos. É porque a opinião da sociedade, do meio no qual a minha empresa está inserida, é muito importante para a continuidade das minhas operações. Porque vamos supor que a Norte Energia não se preocupa em criar esta imagem de uma empresa que trouxe benefícios para a nossa região e de repente hoje em dia é muito fácil a sociedade se reunir, fazer um protesto e tudo mais e conseguir paralisar essa obra, conseguir paralisar as operações por 3, 4, 5 dias que seja, e isso empresarialmente falando traz prejuízos bilionários para uma empresa como a Norte Energia.
Então, por isso que eles se preocupam em manter essa imagem bonitinha perante a sociedade. Antigamente isso era necessário? Não, não era necessário. Mas hoje em dia a empresa precisa sim se preocupar com esse tipo de situação, ok? É imprescindível que a organização mostre a este público o que faz, como faz, quem faz, pois certamente assim ela irá superar qualquer distorção na sua imagem. Muitas empresas hoje adotam técnicas, por exemplo, de demonstrar como ocorrem os seus processos, de criar propagandas, vídeos, colocar outdoors pela cidade mostrando como ocorrem seus processos ou algum benefício para a comunidade que essa empresa fez. Isso é criar uma imagem sólida para o meio no qual ela está inserida. Isso é uma comunicação externa. Eu preciso entender que eu não devo conversar apenas com o meu cliente, mas eu preciso conversar com todo o meio no qual eu estou inserido, para que as minhas operações, para que a operação da minha empresa continue tendo lucro, continue sendo rentável, porque nos dias atuais, uma opinião colocada no Facebook, por exemplo, pode em questão de minutos destruir tudo aquilo que eu construí para a minha organização. E isso, gente, não é só para grandes empresas, não. Isso toda e qualquer organização nos dias atuais precisa se preocupar. Porque existe um ditado que diz que se eu quero me tornar grande, eu preciso pensar como empresa grande. Então, toda e qualquer organização nos dias atuais precisa se preocupar nesse sentido, na maneira como eu estou sendo visto pela sociedade, na maneira como a sociedade enxerga a minha empresa, na maneira como os meus fornecedores me enxergam, na maneira como os meus parceiros enxergam a minha organização. E tudo isso, o processo de comunicação, a maneira como eu converso, a maneira como eu interajo com essa minha rede de stakeholders é extremamente importante, tá? E quais são os canais que eu posso utilizar para me comunicar externamente, a minha empresa se comunicar externamente? Os canais são basicamente os mesmos. Existem empresas que se comunicam através das redes sociais. Só precisa tomar um cuidado quem está gerenciando isso, quem está por trás, quem tem a senha, quem pode publicar, para saber se essa pessoa realmente tem conteúdo para publicar algo que vai ser benéfico para a organização e não algo que vai me prejudicar. Tudo isso deve ser também avaliado, assim como a comunicação interna, na comunicação externa não é diferente. Eu preciso avaliar qual é a maneira mais eficaz da minha empresa se comunicar com o público externo que eu preciso atingir, com o público externo que eu quero atingir, tá? Então, mais importante do que falar é você saber o que será dito, o que você pretende que as pessoas entendam com aquilo que está sendo dito e a maneira como vai se fazer isso, a linguagem que você vai utilizar, a maneira como o canal que você vai utilizar e assim sucessivamente. Mas o mais importante é que vocês entendam que enquanto líderes que serão, nos dias atuais, à frente de uma empresa, à frente de uma organização ou à frente de um projeto, vocês não podem se preocupar apenas ali com as pessoas que estão à volta de vocês no ambiente interno da organização. É importante que vocês se preocupem também na maneira como a sua empresa, na maneira como aquele projeto, na maneira como aquela organização é vista perante o público externo. A imagem institucional que você está passando com esta organização, com este trabalho, com esse projeto, tá? Porque nos dias atuais, nós devemos nos preocupar com a maneira como a qual nós somos vistos, porque a velocidade da informação ela é muito grande e isso pode trazer prejuízos irreparáveis para a organização, ok? Gente, por hoje era isso. Nós falamos então sobre a necessidade de termos uma comunicação externa eficiente, conversarmos de forma eficiente com o público externo da minha organização, que eu não devo me preocupar apenas com as paredes que nos cercam, mas a maneira como nós somos vistos lá fora também. Mas antes de qualquer coisa, é importante que vocês tenham sempre em mente, para que as pessoas lá fora nos enxergam com uma imagem institucional bacana, é importante que antes de qualquer coisa a gente arrume a casa.
Se a gente não consegue se comunicar internamente de forma eficiente, com certeza a nossa comunicação externa jamais será eficaz, tá bom? Beijo e até a próxima.